Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje é dia de fazer um unboxing e análise, um dos mais pedidos das últimas caixinhas de pergunta que eu soltei lá no Instagram e até mesmo das enquetes. Então, bora abrir e conferir o que veio nessa caixa. Acabei de ser surpreendido. Eu estava esperando uma chuteira, mas veio outra. Espera aí. Bora para outra câmera, que eu já mostro para vocês. Eu tinha certeza que estava nessa caixa a Adidas X Crazy Fast .1 TF, mas os parceiros da Adidas Brasil me enviaram a X Crazy Fast .1 FG, que é o modelo profissional de campo da linha. Então ela vem aqui nessa caixa preta, diferente das versões intermediárias, que é uma caixa grafite. Aqui ela é preta com o logo da Adidas Grafite. E abrindo aqui, a Crazy Fast com o esquema de cores de lançamento, branco, verde e preto, que é sensacional. Acho essa chuteira muito, mas muito bonita mesmo. Belíssima. E diferente das versões Plus, ela vem na caixa tradicional, seda comum, e ela não conta com nenhum acessório, nenhuma bag. A Crazy Fast .1 FG, a versão com cadarços, também foi uma das mais votadas, um dos modelos mais pedidos por vocês, mas eu realmente fiz a abertura do vídeo achando que seria a Crazy Fast .1 TF. Mas mesmo assim, estou feliz demais por ter recebido a versão profissional com cadarços. Lembrando que com a Speed Portal eu testei a versão laceless apenas, então ficou faltando a análise da .1. Então dessa vez a análise da .1 FG da Crazy Fast garantida. É bom lembrar que, diferente dos outros anos, dessa vez a Adidas tem duas versões .1 da Crazy Fast. Então tem a .1 FG, que é essa aqui com cadarços, e tem a Crazy Fast .1 LL, ou Laceless, que é a versão sem cadarços. A Plus dessa vez é a Crazy Fast Plus, que é a versão que tem um cabedal um pouquinho diferente e é um pouco mais cara, que ainda não está sendo vendida aqui no Brasil, mas muitos jogadores já estão utilizando. Começando pelo visual do modelo, como vocês estão vendo aqui, o cabedal é predominantemente branco, com detalhes em verde e preto. Aqui nessa parte superior aqui do cabedal, a parte externa é branca, mas ela tem um translúcido aqui, então o forro dela, que é verde, acaba aparecendo esse detalhe aqui na parte de fora. As three stripes, tanto na parte lateral como na parte interna, são pretas. Aqui o nome da linha Crazy Fast em verde. No calcanhar, o logo em preto e aqui o solado todo verde fluorescente. Então assim, muito bonita mesmo. Já tinha gostado por fotos, ao vivo ainda mais linda. Gostei demais mesmo desse esquema de cores de lançamento. Já tem outras cores muito boas no mercado, mas esse aqui é sensacional. O novo cabedal dessa versão é chamado de Speed Skin Aero Opacity. Então aqui novamente é aquela combinação de um material têxtil / sintético. Então é um têxtil na base dele aqui, revestido por um material sintético bem fininho. O toque dela é bem macio inicialmente, ela não tem aquele toque tão plástico assim, mas eu acredito que à medida que eu for utilizando, ela vai ficando ainda melhor. E aparentemente é um cabedal muito fino mesmo, assim como vem acontecendo desde a X Ghosted. Então eu acredito que a sensibilidade ao toque na bola com esse material vai ser sensacional. E aqui ela ganhou um reforço nessa região, onde é uma região de maior contato. Então, aparentemente, é uma película dupla aqui nesses pontos aqui do cabedal e ela conta também com essa estrutura interna. Segundo a Adidas, esse material aqui é que vai dar uma estrutura maior aqui nas laterais. Ele é chamado de Aero Cage. Então, é esse cage interno, essa grade interna aqui no cabedal, que forma essa segunda camada. E mesmo sendo um cabedal de duas camadas, por ser um material têxtil, esse cabedal continua finíssimo. No peito do pé, a Adidas utilizou mais uma vez um colar em Prime Knit, que já vem sendo utilizado desde a X Speed Flow. E novamente ele tem uma elasticidade muito boa, aparentemente vai garantir uma ótima compressão aqui no peito do pé. A primeira impressão que eu tive é que ele é um pouco mais firme do que o da Speed Flow, mas um pouco mais maleável em comparação com o da Speed Portal. Então deve ter um equilíbrio muito bom entre conforto e compressão aqui no peito do pé. Uma pena esse colar ser branco, porque ele vai ficar branco só até eu levar o modelo para campo. Mas a primeira impressão foi boa, veremos com ele nos pés. O revestimento interno aqui do calcanhar novamente conta com um revestimento têxtil, dessa vez bem mais acolchoado, como vocês estão vendo aqui, só que ele não tem aquele grip que
que nós encontrávamos na Speed Portal 1 ou na Speed Portal Plus. Então tem uma diferença aqui. É um material têxtil um pouquinho mais simples. Ele simula o toque de uma camurça, bem confortável. Veremos se sem aquele grip, sem aquela texturização, ele vai garantir um bom ajuste aqui no calcanhar. Pelo menos confortável eu acredito que será. A palmilha é exatamente a mesma que vem sendo utilizada há algumas gerações na X. Então aqui ela acompanha o desenho do solado. É uma palmilha com uma boa densidade para um speed boot, toda perfurada. E esse revestimento, o toque que ele oferece aqui na parte superior da palmilha, apesar de ser um toque um pouco mais suave, ele vai garantir um bom grip em contato com as meias, e em um modelo que tem cadarços, não vai fazer falta ser uma palmilha um pouco mais áspera. Qualidade padrão das .1 da Adidas. E para quem gosta de jogar sem palmilhas, o acabamento da palmilha de montagem também está impecável. Em relação ao solado, a base é exatamente a mesma da X-Speed Portal, mas com algumas diferenças. A configuração de travas, formada apenas por travas Chevron, é exatamente a mesma. A placa de estabilidade aqui no médio pé, a principal diferença fica para a estrutura aqui na parte frontal. Assim como aconteceu com o X-Ghosted Speed Flow, a Speed Portal, pelo menos nesse esquema de cores de lançamento, ainda contava com a tecnologia Carbitex, que é essa placa de fibra de carbono. Em alguns esquemas de cores da Speed Portal, essa placa foi substituída pela Aeroplate, que é essa placa aqui que fica localizada na mesma parte da Carbitex, mas é uma placa plástica. E como vocês podem ver aqui, mesmo sendo uma placa plástica, esse solado é bem mais firme e mais responsivo aqui na parte frontal. Então a troca da placa de carbono por essa placa, pelo menos inicialmente, não fez tanta diferença assim na resposta do solado. Na Speed Portal Stability Wing, que é essa extensão do solado que acaba formando um contraforte externo, também contava com esse detalhe aqui remetendo à placa de carbono, que na Crazy Fast foi substituído, deixando o visual um pouco mais limpo, já que o que realmente vai garantir estabilidade aqui na área é esse contraforte interno, que já é bem rígido. Mas obviamente apenas a Stability Wing já é suficiente para deixar essa estabilidade maior aqui na parte lateral. Pelo menos para mim foi uma ótima escolha ter mantido o solado da geração anterior, que já era excelente. E será que a Crazy Fast ficou mais leve do que a Speed Portal? Bora descobrir na balança. Com o tamanho brasileiro 41, a X-Crazy Fast .1 pesa 195 gramas, que é um peso excelente para um Speed Boot profissional. Eu não tenho aqui na coleção a Speed Portal .1 FG, mas a Speed Portal Plus com a mesma numeração pesava 192 gramas. Eu acredito que essa pequena diferença seja apenas por causa dos cadarços, mas em campo a sensação com os dois modelos será exatamente a mesma. De qualquer forma, uma legítima Speed Boot, bem levinha. Calçando a X-Crazy Fast .1 FG, dois pontos muito positivos logo de cara. Primeiro, para calçar, não tem a necessidade da calçadeira, você consegue calçar tranquilamente, não tive nenhum problema. Esse colar em Prime Knit, como eu falei, ele está entre a Speed Flow e a Speed Portal. Então ficou bem equilibrado, confortável, garante um ótimo ajuste aqui no peito do pé, mas sem dificultar na hora de calçar. Então esse ponto já me agradou muito. E o conforto do modelo me surpreendeu demais. Eu não senti nenhum ponto de pressão, nem nas laterais, nem no calcanhar, nem na parte frontal. O cabedal é muito confortável mesmo, o revestimento interno do calcanhar também ficou excelente. E eu acredito, como eu já falei anteriormente, eu acredito que à medida que eu for utilizando, esse cabedal vai ficando ainda mais maleável. Mas a primeira impressão foi muito boa mesmo. Gostei demais do ajuste do modelo, lembrando que eu tenho um pé de médio para fino, e no meu formato de pé, o ajuste ficou perfeito, encaixe excelente. A única diferença que eu senti em comparação com Speed Portal e Speed Flow é que talvez a forma desse modelo seja um pouquinho mais alongada, ou talvez o toolbox seja um pouco mais alto, porque eu senti uma pequena sobrinha no pé direito, bem na parte frontal. Acontece geralmente com algumas chuteiras da Adidas, mas eu senti essa sobra um pouquinho maior. Eu consigo movimentar os meus dedos aqui tranquilamente, eu não senti aquela pressão na parte superior dos dedos. Então veremos em campo, acredito que não vai me incomodar de forma alguma. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Adidas. E novamente a minha recomendação é de numeração regular. Não vejo necessidade de optar por meio número maior ou menor. Se você tem um pé largo aqui no médio pé, eu recomendo que você experimente antes de comprar. Mas se o seu pé for mais largo aqui na parte frontal, talvez ela funcione bem, porque a biqueira dela é bem mais arredondada.
Como vocês sabem, eu tenho joanete e mesmo assim não me incomodou de forma alguma. Fiquei bem confortável nessa região. Mas em resumo, independente do formato do seu pé, a minha recomendação é de numeração regular. A X-Crazy Fast .1 FG, a versão com cadarços, chegou ao mercado custando R$ 1.799,99, preço padrão das .1 profissionais de campo da Adidas. Eu vou falar melhor sobre preço e custo-benefício no teste em campo, mas a primeira impressão com a X-Crazy Fast .1 foi excelente. O modelo realmente tem muita qualidade, entrega todos os benefícios que eu espero de um Speed Boot profissional, o cabedal finíssimo, tenho certeza que a sensibilidade ao toque na bola com ela vai ser fantástica, é uma chuteira muito leve, com um solado bem responsivo, eu gosto muito dessa configuração de travas, essa placa Speed Frame é excelente e o visual também impressiona muito, é uma chuteira belíssima, uma das mais bonitas do ano até o momento. Mas como vocês sabem, essa é apenas uma análise inicial e eu ainda vou reavaliar todos esses pontos no teste de verdade. Mas tem tudo para estar novamente entre as melhores chuteiras do mercado, primeira impressão excelente. O que você achou dessa análise inicial da X-Crazy Fast .1 FG? Se tiver alguma dúvida sobre o modelo, envie suas perguntas aqui nos comentários que pelo menos nas primeiras horas de publicação do vídeo eu estou sempre online respondendo. Gostaria de agradecer aos parceiros da Adidas Brasil pelo envio do material e por sempre confiarem no meu trabalho aqui no Camisas e Chuteiras. Muito obrigado! Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no CIC TV. Até breve!